Esses dias eu encontrei num treino de natação um amigo que é um grande incorporador aqui em Goiânia. Ele deve ter uns 4 ou 5 prédios em andamento, cada um com uns 80 clientes. Então ele está bem inserido dentro do mercado imobiliário e sabe que eu trabalho no mercado de loteamentos. E aí ele me falou assim: Daniel, eu gosto muito dos loteamentos, mas eu não tenho estômago suficiente para empreender com parcelamento do solo. Eu não suporto algumas coisas que acontecem dentro dos loteamentos. E aí eu perguntei o que, que era e ele me explicou. Ele me disse que não gostava de tomar as coisas do pobre. Quer dizer, ele não gostava de tratar a inadimplência e pegar o imóvel de volta das pessoas que não têm tanto dinheiro assim. Ele me disse que não gostava dessa estratégia comercial de ficar revendendo essas unidades, porque quando você toma uma unidade porque aquele cliente estava inadimplente, você tem que colocar essa unidade novamente no mercado e vender essa unidade novamente. E por último, ele me disse que também não estava se acostumando com uma carteira de recebíveis que fosse tão longa. Para ele não era normal um fluxo de caixa demorar tanto tempo. Ele vendeu alguns lotes em 240 meses. E aí essa conversa que eu tive com ele foi muito esclarecedora porque me fez pensar e me fez entender, ao longo dos últimos anos, trabalhando com o curso de loteamentos e com as consultorias, eu acabei desenvolvendo uma filosofia e uma metodologia de trabalho que é um pouco diferente do que a maioria dos loteadores fazem. A gente tem essa figura, essa imagem do que é um loteamento e os meus clientes e os meus alunos estão trabalhando diferente disso. E eu quero te apresentar aqui nesse vídeo 3 pontos que diferenciam esses empreendimentos, os 3 pontos que definem a minha filosofia de trabalho. Então vamos lá. O primeiro deles, e talvez mais importante, seja que nós não devemos focar o nosso empreendimento nas classes mais baixas. Isso acontece porque o governo sempre tem programas habitacionais. Todos os governos estão batalhando contra o déficit habitacional para essas classes mais baixas. Atualmente esse programa chama Minha Casa Minha Vida. E aí existem vários incentivos dentro do Minha Casa Minha Vida. A Caixa, ela não tem tantas restrições na análise de crédito, ela vai cobrar juros bem baixos, existe um incentivo também na amortização, o cliente consegue pegar os recursos do FGTS e aplicar no seu financiamento. Quer dizer, para essas classes mais baixas, é um excelente negócio financiar um imóvel por meio do Minha Casa Minha Vida. E você não vai conseguir ganhar a concorrência. O seu produto jamais vai ser melhor do que uma Minha Casa Minha Vida. Porque, assim, é uma simples questão lógica. Quando o cliente compra o seu lote, ele ainda vai ter que edificar lá em cima e provavelmente ele já reside em outro lugar pagando aluguel. Agora, quando o cliente compra um Minha Casa Minha Vida com uma entrada muito baixa, ele já está pronto para residir ali dentro daquele lote. Então, o seu produto não vai ganhar concorrência. Então, o que eu sugiro para os meus clientes e alunos é não focar nessa classe mais baixa. E como é que a gente faz isso? Existe uma simples mudança no seu processo de marketing em que você vai refinar o seu público-alvo, que é parar de utilizar o valor da parcela como sendo um atrativo comercial. Você não vai focar agora, você não vai tentar vender parcelas baixas. Você vai cobrar uma parcela um pouquinho maior. Então, em vez de uma parcela de R$ 250, você cobra uma parcela de 550, R$ 600, porque com isso você está estratificando o seu empreendimento, está saindo da camada mais baixa. E aí, se você achar que isso vai dificultar muito as suas vendas, ou que o público-alvo daquela região, ou que aquela cidade só tem pessoas que conseguiriam pagar menos, então talvez seja interessante você avaliar a possibilidade de fazer negócios com os construtores da região, com pessoas que irão construir imóveis para que eles sejam financiados pela Minha Casa Minha Vida. E aí assim você consegue vender essas unidades num prazo um pouquinho menor e por um valor um pouquinho melhor também. O meu segundo ponto nessa filosofia de trabalho é que a inadimplência não deve ser uma estratégia de negócios. Muitos loteadores adotam a ideia de que eu vendo os lotes utilizando uma garantia real. Então, quando o meu cliente se torna inadimplente, isso é inclusive bom para o meu caixa, porque eu pego aquele lote e vendo aquele lote novamente mais caro. A gente precisa ter muito cuidado em pensar dessa maneira. Por quê?
Primeiro, assim, que essa história de garantia real, realmente ela acontece quando você tem alienação fiduciária, um contrato de financiamento com alienação fiduciária, e este contrato está registrado no cartório de registro de imóveis, o que é um processo que não é barato. Você tem que transferir o lote para o nome do cliente, então você precisa pagar o ITBI ou ISTI, o Imposto Municipal sobre a Transmissão do Imóvel, e você tem que pagar a escritura pública para escrever, para fazer esse registro, e você também tem que pagar o registro no cartório de registro de imóveis. Essas despesas chegam a custar 7, 10% do valor do imóvel. Sem esses 3 pontos, esses 3 custos, o seu contrato não tem alienação fiduciária. Não basta escrever essas cláusulas num contrato que seja particular entre as duas partes. Não, ele tem que ter caráter público. Então, primeiro, talvez você não tenha garantia real. Mas o segundo ponto, e ainda mais grave, é que vender um lote, vender um imóvel, é uma tarefa que não é fácil. A gente despende uma grande energia, um grande investimento para fazer um lançamento imobiliário. A gente contrata corretores, faz propaganda, monta um stand de vendas, distribui panfletos, coloca anúncio na rádio, carro de som, tudo isso para fazer um grande lançamento e vender aqueles lotes. Então a gente precisa muita energia para vender uma vez. E como é que você sabe, ou como é que você consegue garantir que daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos, o mercado regional estará daquele mesmo jeito ou melhor e você conseguirá vender todas essas unidades novamente? Não é muito inteligente pensar que depois que você desmobilizar a sua equipe de vendas, a sua força comercial, você conseguirá colocar esses lotes à venda novamente e conseguirá vender eles por um bom preço. Não dá para acreditar nisso. E uma solução prática aqui para esse segundo ponto é que nós precisamos fazer cadastro e análise de crédito de todos os nossos clientes. É claro que isso não precisa ser feito de maneira burocrática. Você pode fazer isso de maneira inteligente. Você precisa entender de cada cliente onde é que vem a sua fonte de renda. A pessoa não precisa ter um comprovante formal da sua renda. Ele pode ser um pedreiro, por exemplo. Então ele tem que te contar essa história. Não, eu sou pedreiro, eu trabalho junto com uma equipe, ou então eu sou mestre de obra e tenho uma equipe que trabalha comigo, e aí a gente atende obras de tais pessoas e a gente está sempre trabalhando. Você precisa saber uma história. Ele não tem que te mostrar um contra-cheque, uma carteira assinada, um extrato bancário, não é isso. Mas você precisa ter um lastro financeiro para vender financiado para esse cliente. E o terceiro ponto é que a nossa carteira de recebíveis precisa ser curta. Nós não temos a habilidade de prever o futuro e achar que o nosso cliente conseguirá manter os seus pagamentos por daqui 15 anos, daqui 18 anos, daqui 20 anos. Esses prazos muito extensos fazem crescer muito as incertezas dos nossos recebíveis. Eu insisto para os meus alunos e clientes que eles foquem numa viabilidade, trazendo esse recebível para mais perto de hoje. Então, a minha sugestão máxima é ter uma carteira de recebíveis com uma duração de 12 anos. Esse aqui, para mim, é o máximo. O ideal é trabalhar com menos do que 12 anos, 10 anos, 8 anos, às vezes 5 anos dá para fazer. E aí, existe um ponto-chave para que isso dê certo. O lote precisa estar precificado corretamente. Porque é claro que quando você reduz a quantidade de parcelas de um financiamento, as parcelas vão ficar mais caras. E aí pode ser que essas parcelas mais caras deixem de ser atrativas para o seu público-alvo, né? Então, pode ser que se acontecer isso e essa parcela ficar cara a ponto de não ser mais atrativa, pode ser que então o preço do lote está errado. Você achou que aquele lote valia demais, mas o valor da parcela é uma consequência do preço do lote. Então você tem que abaixar o preço do lote para que essa parcela caiba no bolso do seu público-alvo. E aí você vai fazer um trabalho comercial, um trabalho de marketing para transmitir a mensagem do valor do empreendimento. Por que aquele seu lote vale aquele valor de parcela? Mas talvez então você vai ter que reduzir o valor do lote para que encaixe um valor de parcela menor. Isso tudo a gente vai ver lá na viabilidade financeira. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você quer entender mais sobre esses 3 pontos dessa filosofia de trabalho, eu recomendo que você participe da próxima turma do curso de loteamentos. E te encontro num próximo vídeo.